aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Licença para contar a história da minha família. Meu nome é Canguçu. Quem mora longe pode me conhecer por Bumbo ou Zabumba. Mas quem mora perto sabe meu nome. Sabe que guardo segredos, histórias, fundamentos de toda a nossa ancestralidade. Nossos ancestrais vieram de África, de Angola, de Congo. Vieram de lugares que se desconhecem. Por certo, digo que demos todos de parar aqui em São Paulo, nessa vila que hoje é cidade, Santana de Parnaíba, lá nas terras do Cururuquara. Eu não vou contar essa história sozinho. Convidei muita gente para me ajudar. Que me trouxe mais assim a possibilidade de entender ali o Cururuquara como quilombo foi para além das coisas que estão dadas naquele território, porque ele é o lugar de reencontro, é o lugar para onde as pessoas voltam todos os anos, há 135 anos, elas voltam para aquele território. Eu lembro da Eni falando assim, quando eu tô aqui, eu sinto os meus mais velhos. A dona Luísa também se referia dessa forma, né? Eu sinto o papai, eu sinto o vovô. É importante a gente saber que é o lugar que traz significado para a vida. E essas pessoas, eu imagino que elas não existam sem o samba, não existam sem o bumbo. As suas histórias estão extremamente fincadas neste lugar a partir dessa produção e dessa produção de vida, né? Que eu sei que o samba do Cururuquara, para essa comunidade, para o seu Carmelino que está com 103 anos, é vida. Cururuquara não tem escola para aprender. Cururuquara não tem escola pra aprender. A geração nasceu sambando, e assim vai até morrer. A geração nasceu sambando, e assim vai até morrer. Cururuquara não tem escola pra aprender. Cururuquara não tem escola pra aprender. A geração nasceu sambando, e assim vai até morrer. A geração nasceu sambando, e assim vai até morrer. Sempre nós chegamos em Cururuquara. Eu chego aqui desde 4 anos. Tô com 68 anos e tô sambando. Tô meio adoentada, mas vou sambar até a hora que eu puder. Cururuquara é tradição, lugar de grande tesouro. Acredite se quiser, aqui voava mãe de ouro. Antigamente lá, os moradores, que eram meus tios, né, minhas tias, primas, eles viam um pássaro voar de uma montanha na outra. E esse pássaro era de ouro, era dourado, esse pássaro, né? Então diz que ele, dessa montanha que ele voava, que ele passava para outra, a outra tinha muito dinheiro, era muito rica a outra montanha. Mas quem tentasse subir para pegar, morria. Não conseguia pegar, nunca ninguém conseguiu pegar esse ouro, né? Então ficou, e eles aí começaram a apelidar ela de mãe de ouro. Eu não sei se tinha a época certa dela aparecer, mas ela aparecia. São flores em flores se tornarão. São flores em flores se tornarão. A festa do Cururuquara, ela vem desde que os escravos ganharam a liberdade, né? 1888, né? Quando eles ganharam a liberdade, eles ficaram muito felizes, né? E aí resolveram fazer uma festa de 3 dias e 3 noites. Essa festa, eles plantaram
8 coqueiros, eles fizeram 2 fogueiras e fizeram uma procissão. Chegaram da procissão, começaram a sambar. Aí eles sambaram 3 dias e 3 noites. E aí nos anos seguintes, no próximo ano, aí eles fizeram a festa de novo. Só que daí já tinha São Benedito, né? Eu sei que é uma tia deles, dos meus tios que eu não conheci, que deu essa São Benedito para ele. Então eles fizeram reunião lá na capela, lá em cima da frameira, fizeram reunião, 3 dias e 3 noites, conversando. O que você vai fazer? Não, eu vou trabalhar de jornalista, trabalhar para os outros, né? Não, eu vou tacar lavoura para minha conta, outro vou fazer isso, vou fazer aquilo lá. Aí terminou o dia, vamos fazer uma festa São Benedito? Aí não tinha São Benedito, a bisavó dela era escrava também. Aí eu falei assim, Marcolina, vocês estão fazendo festa São Benedito lá, você tem São Benedito? Nós não tem. Eu vou doar São Benedito para a avó dela, bisavó dela. Aí São Benedito não morava na capela, morava na casa da bisavó dela. Então a festa do Cururuquara é uma coisa que a gente não quer que termine, não quer que acabe, né? Que fique para sempre. Porque veio do tempo da escravidão, 137 anos, né? E a gente quer que continue essa festa. Estrela d'alva afundou, cadê meu boi laranja? Como em Campinas não tem, como em São Paulo não há. Eles plantaram as palmeiras, tudo para homenagear a libertação deles. Aí que entrou a ideia, não sei se foi da minha bisavó, para fazer uma homenagem com festa para São Benedito. Porque a libertação era dos pretos, então puseram ele como pretinho para homenagear. E aí ficou que até hoje, se vocês não deixarem acabar. O Cururuquara está sambando nesse mesmo chão aqui há mais de 137 anos. Agora, no final de semana passado, o IFAM considerou o samba de bumbo paulista um patrimônio imaterial da cultura do Brasil. Quero que vocês conheçam uma casa no coração de Santana de Parnaíba, que desde 2021 também me ajuda a contar a história da nossa família. Essa é a primeira sala que a gente usa para falar da importância do samba enquanto um patrimônio, né? As 9 comunidades tradicionais que ainda brincam esse samba aqui no interior do estado. A gente tem também as imagens que foram as primeiras imagens do primeiro texto escrito sobre esse samba, que foi do Mário de Andrade, um artigo que ele escreveu chamado O Samba Rural Paulista. A festa do Cururuquara, para mim, acima de tudo, eu acho que é uma celebração de resistência e ancestralidade. Toda vez que eu vejo um samba, mano meu, dá vontade de chorar. Toda vez que eu vejo um samba, mano meu, dá vontade de chorar. Mas toda vez que eu vejo um samba, dá vontade de chorar. Segundo a memória oral, a festa do Cururuquara se inicia no dia 3 de maio de 1888, quando o dono daquelas terras, Manuel Bueno de Oliveira, foi embora e deixou a terra para trás junto com os escravizados que tinham lá. O 13 de maio é um lugar de memória, né? Um lugar de dizer, de histórias de família. Por muito tempo, né? O próprio movimento negro ressignificou este lugar, mas esse lugar mais do ponto de vista historiográfico. E essa ressignificação do 13 de maio para trazer significado para as histórias, né, para as vidas, para as histórias de vida, para as histórias familiares, sobretudo das pessoas ali do Cururuquara, que tem um marcador importante, né, no 13 de maio, nas suas histórias de dizer, né, que no dia 13 de maio, o vovô Leandro e os seus companheiros que ali estavam movimentaram um outro sentido para essa vida dessas pessoas negras, para essas pessoas que estavam ali escravizadas. Eu acho que tudo, não tudo na vida, né, mas assim, existem processos que vão se ressignificando e vão trazendo sentido para as histórias. Então, claro, a gente não tira esse lugar, né, que está dado como a assinatura de uma lei que aboliu a escravidão, até porque esse é um sentido bastante reducionista, né, do que é a história, mas também
tem esse 13 de maio, que é esse lugar de trazer significado para uma herança, para uma memória, né, de uma população toda que vai trazer sentido e que vai ver sentido na sua história, na sua memória, no seu território a partir desta data. No 13 de maio, celebramos a liberdade com festa. Deixaram para nós sobrenomes e algumas terras no Cururuquara. O primeiro cultivo foi de sonhos. Cada um sonhou com uma vida melhor. Depois plantamos milho, feijão, frutas. Alguns plantaram cana. Fizemos melado, paçoca. Quase não tivemos roupas. Vivemos de muitas trocas. Mas o começo nessas terras foram tempos difíceis. Foi muito sofrido. Nossos mais velhos viveram a dor e a fome. Só iam para a cidade quando morria gente. 4 horas andando. O enterro era levado nas costas. E apesar de tudo, compramos mais terras. Deixamos muita gente nossa que passou por aqui se achegar. A infância foi dura para nós, né? Pobrezinho nós era muito. Mas eu adoro lá, né? Se morar lá, eu quero. Né? Nascemos lá, né? Tinha dia que não tem nem comida para comer. Minha mãe era muito pobre e o meu pai não ajudava, né? Então a gente passava fome, minha mãe ia trabalhar para um, para outro, assim, para ajudar. Aquela biquinha que tem na Castelo era no nosso quintal. Ela está lá até hoje. Pois é, a gente nós bebíamos água dali, a água era muito boa. Eu adoro o Cururuquara. Quase morremos de fome, mas eu não ligo para isso. Que nós tem dia que almoçava, tem dia que não jantava, tem dia que jantava. Eu estava lembrando da comida que nós comíamos. Feijão sem temperar. E não vivemos tão aqui, não é? Alice Soares, sambadeira muito conhecida na cidade como Alice Preta, uma das mais importantes matriarcas de nossa família. Aos pés da fogueira, ouviu seu avô contar sobre os tempos difíceis em que fora escravizado. Amarrava ele, e amarrava na corda dura, e ó, as duas mãos para trás. Vai preso, né? Que tiver agora. As duas mãos para trás. Por qualquer coisa. E as mulheres, as moças, amarrava elas para trás e ficava segurando o seio delas. O cara tá no tronco, levou chibatadas. Olha para a esquerda, para a direita. Olha, né, para os seus ancestrais. Mas está num contexto que não pode chamar os seus ancestrais. Que senão vai levar mais tempo no tronco. Ouvi dizer que tem um santo. Esse cabra é preto como nós, né? É São Benedito. Rogai por nós, ore por nós. Velai-me, São Benedito. Quem não vai ter simpatia por esse cabra, rapaz? Quem? Que se preze, né? E aqui o santo padroeiro nosso pretinho preferido, São Benedito. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Viva São Benedito! Viva!
Meus pais, eles são muito devotos a São Benedito, muito, muito. Em casa, para você ter noção, tem uns 5 imagens de São Benedito, mas todo dia tem que pôr café para elas. A gente tem muita fé em São Benedito, né? E então a festa é para ele, né? A gente não deixa de fazer essa festa, de enfeitar São Benedito, ele está presente em tudo quanto é lugar, né? A gente canta a moda de São Benedito. Então São Benedito foi muito importante no passado para os escravos que ganharam a liberdade. Então até hoje a gente sabe que São Benedito é um santo muito importante para o samba do Cururuquara. Viva São Benedito! Viva! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva! Que santinho é esse que vem na charola? É São Benedito com Nossa Senhora. Para mim é um santo muito bom, muito protetor. Tem uma prima minha que tem ele em cima da geladeira e todo dia ela põe café. Todo dia antes de trabalhar ela põe uma xicrinha de café para ele. Então para nós da família, né, São Benedito é um grande protetor nosso. Rei verdadeiro, São Benedito, Santinho dos pretos, que fala na boca, responde no peito. Minha roça era bonita, tudo que eu plantava dava, mas os corvos me tomou, as terras do Curu. Foi, mas os corvos me tomou, as terras do Curu. Foi, me tomou, foi na mão grande, as terras do Curu. E foi no tiro de cigarro, as terras do Curu. Em certo momento eles começam a ser expulsos dessa terra por grileiros, poceiros. Tem relato de milico de fronteira que foi morar no Cururuquara e expulsou famílias a tiro de espingarda, assim. E a gente tem, assim, alguns relatos da Dona Mariazinha, por exemplo, que conta que já lá na década de 60, a Castelo Branco passa também por lá, desapropriando, assim, outras famílias. Que a gente tinha em questão de terras, foi perdido e... né, eu acho que não tem como recuperar, assim, entendeu? Grande parte da família perdeu, porque não tinha documentação, porque os grileiros entraram e foram pegando, entendeu? É tipo, comprava 100 e demarcava 1000, né? E as terras, como foram doadas de início, não tinha documentação, então quem foi esperto pegou e a gente acabou ficando, os herdeiros que seriam nós, né? Acabamos ficando sem nada, assim, em material. É um conflito que está dado, né? Porque aí eu acho que são tantas outras coisas que estão por trás disso, né? E eu não vou entrar nessa questão, mas tem a ver com uma reforma agrária não feita no Brasil, né? Assim, se a gente for ver, a partir do momento que os territórios negros eles estão se organizando, sempre vai existir alguém para dizer: você não é daqui. Sempre vai ter alguém que se pensa com mais poder e vai dizer: saia daqui porque aqui não é o seu lugar. E aí eu acho que tem uma questão que eu trago como... que é uma desterritorialização mesmo da memória, porque é como se não tivesse direito à memória, né? A gente está falando aqui tanto do samba como esse lugar de memória, mas que memória é essa que precisa existir? É a mesma memória que foi perseguida na década de 30 pela polícia, pelo Estado. São os mesmos corpos. A polícia não quer que eu sambe aqui. Aqui mesmo eu vou sambar. A polícia não quer que eu sambe aqui. Aqui mesmo eu vou sambar. Parte de nós ficou em Santana de Parnaíba. Outras partes foram para Itapevi e para o Grajaú. Tomaram nossas terras. Depois tentaram tomar nossa festa e nossa fé. Nosso samba, que viu o sol raiar, marcaram hora para acabar. Tiraram São Benedito do altar e esperavam que a gente não fosse mais voltar. Mas há 137 anos, a família volta e vai continuar voltando na maior alegria para louvar São Benedito.
Vamos honrar a ancestralidade, nossos antepassados. A geração vai continuar cantando, dançando, batendo bumbo. E eu vou continuar falando. Nós somos descendentes dos escravos. Nós não fomos, mas os nossos antepassados foram. E aqui nós estamos para fazer essa festa bonita. Essa música era do meu tio, meu padrinho Emílio. Jacarezinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. Jacarezinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. Jacarezinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. Jacarezinho mora na lagoa, pescoço torto comeu a minha leitoa. A gente ficava na expectativa do dia da festa. No entanto que a gente ia até Amador Bueno de trem, de Amador a gente ia para o Cururuquara a pé. Chegava lá com o pé loiro, né? Todo mundo pretinho com o pé loiro. Pé, a sobrancelha, os cílios, tudo loirinho, né? Do pó da... Mas era muito bom quando a gente chegava lá. Expectativa dos parentes, né? Ah, a tia Georgina já chegou, a Odete, a Neide. Ah, então a gente ficava naquela que ia rever muito parente. Hoje veio na memória, tanto que já morreu. Eu fiquei agradecido, lembrança que Deus me deu. Oi, eu fiquei agradecido, lembrança que Deus me deu. Oi, eu fiquei agradecido. Oi, eu fiquei agradecido. Oi, por lembrar de Dom Modesto. Oi, também Mariazinha. Saudade, saudade, saudade do Curuquara, ai que saudade. Lembranças, lembranças, quantas boas lembranças. Quando a gente entra aqui para rezar, muitas vezes o coração aperta, sente aquele vazio, parece que tá sempre faltando alguma coisa. É sempre saudade de alguém. A gente fecha os olhos e sente que eles estão aqui. Cururuquara é lugar de encontro e saudade. Saudade, saudade do Curuquara, ai que saudade. Quando alguém bate o bumbo lá chamando, o bumbo tá chamando nós pro samba. A gente diz que o samba ele é muito mais participativo do que contemplativo, assim. Porque esse sobe e desce, esse vai e vem, todo mundo entra e você só anda para frente ou para trás, ou brinca com a saia, ou brinca com o seu parceiro, parceira, enfim. Ele convida mais a participar, né? A você entrar junto e brincar o samba. Vem de dentro, né? Então, quando você escuta o toque, você automaticamente você já quer sambar. Então, já sai sambando e a alegria da gente sambadora é essa. Esse samba é um samba que nasce nas fazendas cafeeiras, aqui do interior de São Paulo, né? Vem pelo vale, se estendendo, Vale do Paraíba, se estendendo pelo interior. O trajeto mais ou menos que o negro fez dentro do estado de São Paulo, né? Nesse período escravista. E ele surge nessas senzalas dessas fazendas cafeeiras e nesses espaços de concentração desses negros trazidos na condição de escravizados. E o samba de bumbo justamente tem esse nome, samba de bumbo, por causa da importância do bumbo, né? O bumbo enquanto instrumento centralizador da brincadeira, que é uma brincadeira meio séria, mas de uma brincadeira, ele tem essa importância, essa referência. Quando alguém quer cantar, por exemplo, tem que encostar a mão no bumbo para ele parar e você poder cantar. O bumbo grande é quem faz o solo, enquanto os bumbos menores fazem marcação. Sem o som do bumbo não tem como dançar. E a mestra Luísa, hoje infelizmente está com mal de Alzheimer. Ela já fez muito pelo Cururuquara. Ela nasceu aqui, ela criou os filhos dela aqui. Então, eu vou cantar o samba que ela puxava para ver se ela tem alguma reação. Botei carro na ladeira, carro tombou. Eu gritei Nossa Senhora, carro me deitou. Viu como ela lembrou?
fez o primeiro bumbo foi meu tio Inácio, que fez. Inácio e tio Júlio, que fizeram o bumbo. Então, ele já era uma coisa muito importante, porque você cantando tem que ter um som, né? E aí eles arrumaram esse som que cada um... Porque cada grupo tem uma batida diferente. Os pontos ou os versos, eles são cantados muitas vezes de improviso, se utilizando sempre de metáforas. A gente canta muitos pontos, muitos versos dos antigos que foram deixando pra gente, mas há também um improviso, que era uma característica do samba. Inclusive tem um processo que o Mário de Andrade chama de consulta coletiva, que é quando alguém vai propor um ponto e como é de improviso, ninguém ainda sabe, então todo mundo para ouvir o que essa pessoa está cantando. E depois que ele canta o ponto todo, a gente começa a responder com pergunta e resposta as duas últimas estrofes. Aí entra naquele processo de ladainha, pergunta e resposta e repetição, até que entram os instrumentos mais agudos e o bumbo só entra quando o samba pega, assim, quando todo mundo está cantando. Caracará, cadê Gavião? Oi, caracará, cadê Gavião? Ai, caracará, cadê Gavião? Ei, caracará, cadê Gavião? É uma energia que vem, sabe, assim, que é dos antepassados. Então, é isso, é por isso. É uma coisa que a gente sente. A gente sente. Quem tá lá mesmo pra saber que a gente sente que tem alguém ali junto com a gente, dos nossos antepassados, sabe? A gente sente uma força, né? Na hora do samba, na hora que acontece. Então a gente acredita que eles ainda estão ali. Lá não tinha médico, então o que tinha lá? Gente para benzer, benzedores, né? Pessoas que benzia. Então benzia dor de dente, benzia dor de barriga, tudo era, porque para ir para o médico em Santana do Parnaíba era quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar a pé. O meu tio João Amâncio, né, que é o João dos 7 Anéis, ele era feiticeiro mesmo, não era macumbeiro, ele era feiticeiro. Se a gente estivesse em nossas primeiras terras, para os lados de Centro-África, chamariam ele de chefe dos Kumbas, médico tradicional, líder dos líderes. Aqui em São Paulo, era macumbeiro da pesada, feiticeiro mesmo, respeitado. Não há cura que ele não fizesse. Uma coisa que eu vi ele fazer que nunca vai sair da minha cabeça enquanto eu for lúcida. Chegou um senhor na casa dele com uma ferida muito grande na perna. Aí ele entrou pro quarto com o homem, ficou. Eu lembro que ele pediu jornal pra minha tia, Georgina. Aí minha tia deu o jornal, tá, e nós estamos sentados na sala. Aí daqui a pouco ele falou pra minha tia, pega aquela latinha. Minha tia pegou. Aí ele chamou eu, vem cá. Eu falei, eu, tio? Ele falou, é. Ele pôs a latinha assim, faz xixi na lata. Eu falei, ah, tio, aqui? Ele falou, ele fazia assim, faz xixi que eu tô mandando. Aí eu fiz. Daqui a pouco ele pegou a perna do homem, aí ele foi lavando com a urina, foi lavando. Quando ele acabou de lavar, saiu como se, sabe quando você assa o peixe que só fica aquela escama do peixe, o espinho do meio? Saiu um peixe inteirinho da perna do homem. Ele falou, aí que mandaram pra você. Hoje a gente entende que João Sete Anéis era um enganga. Sua linha era o Rei Congo, só trabalhava com ele. Usava uma coroa de ouro com um grande diamante. Vinha gente até dos Estados Unidos atrás do seu benzimento. Fazia divinação com seus 7 anéis e uma peneira que guardava no quarto. Se encantou com 105 anos. Sua figura e suas histórias estão sempre presentes com a gente. É um lugar místico até hoje. Até hoje, sabe? Porque mudou muito, tem muitas casas, tudo, mas ali em volta da igreja
sabe? Quando não é dia de festa, ali acontece muita coisa até hoje. Até hoje acontece muita coisa. Você passa em frente à capela, alguma coisa acontece. Então é um lugar místico mesmo, diferente. Oh, Deus salve o oratório, oh, Deus salve o oratório, onde Deus pensa morar, olhar, meu Deus, onde Deus pensa morar, olhar. Onde mora o Calisteno, onde mora o Calisteno. Essa luz que emana para o céu. Ah, que coisa bonita. Essa luz que emana para o céu. A voz Deus Pai Todo-Poderoso, de Maria o Salvador, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante um bom tempo, como a família, minha família, né, nossa família, saiu a maioria do Cururuquara, as pessoas novas que chegaram no bairro, né, começaram a tomar conta da festa, querer tomar conta da festa e fazer a festa da forma deles. O importante para nós é o bumbo, né? E eles não queriam mais que a gente fizesse o samba, só o samba. Passa a não ser mais uma festa familiar dessa família que herdou essas terras e que foi expulsa dessas terras, e passa a ser uma quermesse de bairro. Eu até conheço a festa do Cururuquara a partir disso. Quando criança, minha mãe ia na festa do Cururuquara, mas eu entendi aquilo como uma quermesse, assim como tem em todos os bairros no período junino, mas lá era em maio. Os brancos chegaram na nossa terra, quiseram nossa festa e disputaram a data do 13 de maio. Diminuíram o tempo e espaço do samba e por muito tempo nos acuaram. Mas no tempo que o tempo deu, fomos para o enfrentamento. Chegou a ficar um clima tão chato de pessoas falarem que esses crioulos vêm aqui fazer macumba e espanta todo o público da nossa festa. Aí a gente vai para um outro caminho, que aí é um caminho de entender de fato o racismo, a intolerância e tudo que está acontecendo ali e falar, não, a gente precisa de alguma maneira se armar contra isso. Depois de muito apanhar, de muito perder, reivindicou uma coisa que é simples, é que o samba seja o dono da festa que sempre foi do samba, que é o 13 de maio. Em 2018, uma semana antes da festa, eles falaram assim, façam vocês sozinhos, a gente não vai fazer. E saíram da festa, né? Então aí a gente ficou meio assim, porque estava em cima da hora da festa, a gente achou que não ia conseguir, mas graças a São Benedito nós conseguimos fazer a festa. Só que a gente não conseguiu a tempo um padre, por exemplo, para rezar a missa. E aí eles deixaram a igreja fechada, eles não deixaram a gente utilizar o espaço da igreja, porque não tinha um padre. 2019, a gente tentou um padre, também não conseguiu, igreja fechada de novo. Foi muito triste. Foi triste ver a reação dos meus pais, sabe? Sem entender por que aquela capela que durante a vida deles toda estava aberta para todo mundo, durante 2 anos praticamente seguidos, ela teve fechada para a festa, para a família e para todos os visitantes que lá estavam. E a gente tenta um padre daqui, tenta dali, conseguimos, graças a Deus, chegar num padre chamado Padre Assis Tavares. E quando chegamos mesmo naquela igrejinha branquinha assim, no meio do nada, mas com barraquinhas, com o povo lá, eu nunca me esqueço de uma tiazinha que estava na minha frente, no carrinho de roda. Não sei o nome dela, gostaria muito de saber quem era, mas só pela descrição vocês um dia vão ver. Ela estava de carrinho de roda
Cadeira de roda, na minha frente assim. Tiazinha mesmo. Aí o João falou, a família dela participou na construção dessa igreja e tal, e pá. Nesse ano, a gente preparou toda a festa, o padre chegou, a igreja fechada. Deu 5 horas, a igreja fechada. Capela não respondia mais minhas mensagens, não respondia mais. De manhã eu já tinha falado com a capela falou, não, tudo bem, 5 horas, o ministro tá lá, tá tudo certo, acordado já. Quando deu 5 horas nada, 6 horas nada, 7 horas hora da missa, nada do ministro chegar para abrir a capela. A capela de Santo Antônio da Aldeia não me respondia mais, ninguém de lá me respondia mais. E a gente entendeu que eles não iam mais abrir a igreja. Vi que a galera tava preocupada, a galera tava meio que movimentando muito. Aí eu perguntei, mas o que tá acontecendo aí? O João preocupado. Ô, padre, pô, desculpa, mano. Tô muito aflito, velho. Eu não, todo mundo. Acho que não vai ter missa. Olha, o quê, rapaz? Não vai ter missa. A gente nunca pisou de igreja pra rezar missa, rapaz. Aqui é teologia da árvore. Teologia da árvore, ok? Eu nasci no continente. No Cabo Verde, tenho experiência de a gente rezar debaixo de uma árvore. O cara vem, bota a mesa, a gente reza. Canta, dança, comunga, se separa, se fortalece e vai, né? E logo me veio isso. Me veio o que eu vivia há 12, 13 anos de idade. O quê? Vamos cancelar uma celebração por conta que a igreja está fechada? Numa festa desse, né, patamar, que veio gente de tudo quanto é canto, né? Que é uma manifestação cultural. E ele montou a mesa na escadaria da igreja e ele rezou aquele ano a missa pro lado de fora da igreja. Foi lindo de ver aquele povo reunido, mas foi horrível de saber o porquê que aquela missa estava sendo lá fora. Hoje ela está fechada, né? Sempre esteve para nós. Sempre esteve. Certo? Mas a gente abre. Eu, como clero, como um preto que faz parte da instituição, penso que eu voltei para casa feliz com esse episódio? Não. Mas no momento tivemos que fazer isso. E fizemos com classe. Nós somos seres de espiritualidade. A espiritualidade se manifesta, né, em várias frontes. Né? Eu lá estava como católico, padre, mas respondendo a uma festa, né, que tinha pessoas de várias, né, espiritualidades. Não estavam lá para falar de Deus, mas sentir o divino, o sagrado, que se manifestou e se manifesta nesse espaço, né? Saca? E aí a Defensoria Pública, junto com a gente, chega numa conclusão de que é melhor, antes de tomar medidas mais rígidas ou mais que envolvam outras questões, a gente procure a diocese. O bispo Dom Arnaldo nos recebeu para uma reunião e ele se põe a favor disso e demonstra interesse de que isso aconteça sim. Não tem por que a igreja não abrir para um padre da igreja rezar uma missa. E ele se põe do nosso lado. João ligou, padre, vai ter uma reunião com o pessoal, o bispo, com o padre, com o pessoal da igreja, né, de lá. Você poderia participar? Eu falei, não. Pode marcar que eu vou. Você vai? Vou. Eles achavam que eles iam receber o bispo, então estavam todos felizes e contentes porque iam receber o bispo. Aí chega a gente lá, né? E aí a reunião acabou, o bispo ficou de assinar um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, que a gente teria direito, independente do padre, o diácono que tivesse na Capela de Santo Antônio, que a gente pudesse usar a capela, contanto que fosse uma missa católica e o padre apresentar esse uso de ordem e a gente poderia usar. Parei, custei, mas no samba cheguei. Andei, parei,
Custei, mas no samba cheguei. Andei, parei. Custei, mas no samba cheguei. Andei, parei. Custei, mas no samba cheguei. Andei, parei. Custei, mas no samba cheguei. No nosso fundamento, é muito importante dar nome às coisas. Nomear o racismo e a intolerância religiosa foi fundamental para vencermos essa grande batalha. Conhecimento é força. O 3 de maio é nosso, é do samba. Vitória da família. Vitória de todas as comunidades do samba de bumbo paulista. Vitória de todos os nossos irmãos e irmãs Brasil adentro, que apesar do racismo e da intolerância religiosa, lutam para manter suas tradições vivas. Mãe intacta, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Hoje a gente faz a festa em reza cabocla, né? Com um padre negro, né, dentro da igreja. Mudou muita coisa para melhor para nós, né? A gente continua fazendo a festa e a gente consegue fazer tudo que da maneira que era antigamente. Depois que termina a reza, aí a gente vai sambar. É isso que a gente queria, né? A nossa liberdade, fazer com que o samba, né, seja o importante no Cururuquara, né? A festa. O bumbo ele tem uma importância tão grande para essas comunidades que o bumbo, quando ele nasce, ele é batizado, ele ganha um nome, né? A gente tem no Cururuquara o Canguçu, a gente tem em Vinhedo Trovão, em Campinas o Azulão, em Mauá o Sete Léguas, no Grito da Noite o Cacique, em Itu Ventania. Muitas vezes a gente dá de beber pro bumbo antes de começar o samba também, e ele é reverenciado por essas comunidades enquanto um instrumento sagrado de poder, né? A gente costuma dizer que o bumbo, isso já, né, não na cultura da tradição, mas na cultura mais acadêmica da coisa, a gente relaciona muito o bumbo a um inquice, né, um objeto sagrado de poder, porque assim como os inquices em Centro-África, ele é dotado de elementos da natureza que agenciados promovem a cura, a alegria, o bem-estar das pessoas. Então o bumbo é agenciado nesse momento da festa, da interação, do afeto, do carinho entre as pessoas, da festa mesmo, no sentido pleno da palavra. Então o bumbo tem essa importância e por isso a gente classifica essas comunidades como de samba de bumbo. Que força tem este lugar? E o território ele não tem força sozinho, ele tem força porque ele mobiliza a vida. Eu acho que eu quero falar muito de vida, assim, desse samba que produz vida. E também ele mobiliza as histórias, ele mobiliza a memória. É um território que tem muita força, né, para contar quem são essas pessoas. E não só quem são essas pessoas, mas quem sou eu como pessoa negra nesse mundo, né, nesse Brasil. Quem é meu filho, quem é minha família, quem somos nós. Não sou, né, consanguineamente ligada à família do vovô Leandro, né, mas me sinto como também pertencente a essa história, porque tem territórios vivos e vívidos que narram quem eu sou. E o Cururuquara é este lugar, né? Segundo os frutos do Espírito, podemos cantar juntos, podemos celebrar juntos, podemos até sonhar um Brasil juntos, podemos sonhar com a juventude negra protegida da violência, protegida da mortalidade, dos assassinatos no Brasil todo. Se os pretos que estão lá construíram aquela igreja, né, com sangue derramado, para poder se encontrar, e hoje os descendentes querem repetir o gesto de uma falsa, né, abolição falsa, nem assim conseguem, então que abolição foi essa?
Eu costumo pensar que nós ainda estamos no pós-abolição. E principalmente quando eu vou escutando histórias de pessoas grandes e pessoas pequenas, né? Se a gente for pensar na própria escola, o que seria a escola num pós-abolição? Seria um processo onde crianças negras pudessem viver plenamente as suas identidades, mas quando eu olho para a escola que o seu Carmelino não teve acesso, a escola que a dona Benedita passou 2 anos nela e logo foi retirada, e a dona Mariazinha também contava, né, da sua memória curta de escola, em que quando elas iam para aquele lugar, elas eram rechaçadas e falavam assim, lá vem a neguinha do samba. E se hoje, se nós formos para este mesmo território, esse território escola do pós-abolição, as crianças que muitas vezes se veem pertencentes a esses territórios tradicionais, a esses territórios que contam a história mais viva da população negra, elas também serão rechaçadas do mesmo jeito. Mas a gente é maior, né? A gente tem quem nos protege, tem São Benedito na frente. Afirma, afirma não, Bambiê. Afirma, afirma não, Bambiê. A gente explica nessa sala a trajetória geográfica do samba também, até chegar nas escolas de samba e a fundação das primeiras escolas de samba ligadas ao samba de bumbo aqui no interior. Aqui a gente tem uma sala de vídeo que a gente passa um pequeno trecho sobre o Grito da Noite e um pequeno trecho sobre o samba do Cururuquara, para eles entenderem visualmente também como é. É um videozinho bem curto, de 2 minutos, mas é bem didático, assim. Esse espaço do quintal é um espaço que a gente deixa para coletivos, para a comunidade poder usar do jeito que quiser, da forma que preferir. E também com as oficinas, né, que é o que a gente tem fixo de oficina na casa, são as oficinas de confecção dos bonecões e cabeções, mas às vezes acontecem outros workshops, outras oficinas. Samba é um espaço educador. Quando a gente tem um lugar de produção de cultura, ele é um espaço educador. Se a gente tem um museu, ele é um espaço educador. Mas para além de estar nesses espaços mais formalizados, né, e estruturados para ser aquilo, a casa da gente é um espaço educador, né? E os nossos corpos são espaços educadores. E quando a gente olha para cada uma dessas pessoas, né, que está fazendo, dialogando e ainda aos 102 anos se perguntando, é hoje o samba? A gente está dialogando, sim, com um grande educador. Essas pessoas, né, e para a população negra, para as crianças negras, né, terem essas histórias é tão importante, porque vai trazendo um outro lugar de pertencimento, e é dizer e é reafirmar, né, que a história da população negra no Brasil, ela não começa com a escravização e ela também não termina com a escravização. Agora a gente vai apresentar um pouquinho do Cururuquara, tá? Para vocês verem melhor a geração. Olha aqui, ó, a geração tá toda vestida, todo mundo já tá aprendendo a cantar, sambar, quebra a cintura mesmo que é nós. Então vamos que vamos! O carro rolou, caiu, na mata ninguém viu. O carro rolou, caiu, na mata ninguém viu. Que vi trabalhar na morta na boca do lamparino. Festa é uma coisa que vem de geração para geração e a gente está fazendo tudo para manter essa festa. Mas eu nunca vi o IFAM aqui nesse terreiro aqui, não. E eu tô nesse samba porque eu vejo os meus mais velhos aqui nesse terreiro. É pelo seu Carmelino, é pela Dona Luísa, é pela Eni, é pela Adriana, é por todos que passaram e que passam nesse terreiro. É por eles que a gente tá aqui. Então é por eles que a gente continua sambando. É pela Eni, que esse monte de criança que cantou aqui, ó, tá no samba hoje em dia. E pra mim também tá sendo um dia muito especial, que é a primeira festa do meu filho também, Eni. Obrigado. É isso, é especial também, porque é a primeira de muitas, se Deus quiser. Ele foi apresentado ano passado. Agora tá a critério dele se ele vai cair no samba com o pai ou não vai.
Né? Então a gente vai ver. Obviamente, eu não sou ninguém ali, é uma história de 137 anos, eu sou um cara branco, enfim, não é sobre mim, é sobre uma luta de uma família que resiste ali e que louva os seus antepassados ali e que em 2023 conseguiu estar plenamente ali, né? Mesmo depois de tanta disputa, depois de tanta treta, conseguiu estar ali de fato, sambando, rezando, fazendo a missa, fazendo a reza cantada, fazendo a procissão. Mas a história tá aí, tá viva e que viva, né, o samba do Cururuquara, salve o samba do Cururuquara e que essas memórias elas possam sim continuar gerando continuidades, né, e um futuro esperançoso para as crianças que estão lá, mas para as crianças que são de outros territórios também e que todas essas crianças negras, sobretudo, possam se ver nessas histórias, né? Nessas histórias que estão sendo contadas cotidianamente, a cada preparo do samba, a cada reza cabocla executada, a cada cantiga dizendo, né? A cada samba executado e que diz, né? Desse lugar, que diz dessa memória e que diz dessa história. Tá entrando os pequenininhos, né? Já sambam, já cantam, né? Maria Lívia, Alejandro, Melissa, Pietro, Lara, Cássio, tudo já estão sambando e cantando. Até a bisneta já tá sambando, que é a Mariana. Ela também canta já. Mariana tem 4 aninhos e já canta no samba, né? Eu tenho um falar, mas tenho 2 dizer. Nessa história eu falei, nessa história eu cantei. Mas teve dias que eu precisei rugir bem alto para que tudo estivesse em seu lugar. Eu sou filho de Cumba Cumba, neto de Cumbá Cumbá. Com o rei Congo eu vim, fui pelo mar. E a coroa de nossas crianças assim alumiar. São Benedito no altar, adorei as almas. Nossos antepassados honrando, vamos continuar, celebrando a Ingira no solo sagrado do Cururuquara, nunca deixando a tradição acabar. Salve Cururuquara! Salve todos os pretos e pretas velhas desse chão! Viva São Benedito!